E aí, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre sistema circulatório? Bom, para a gente começar, a gente vai discutir as estruturas das veias, artérias e do coração, beleza? Então se liga aqui no seguinte, eu tenho aqui um esquema que compara a artéria e a veia. E eu quero que vocês também percebam que os componentes estruturais são basicamente os mesmos, tá? Eu vou encontrar as túnicas internamente, tanto na artéria quanto na veia. Nós temos as chamadas túnicas íntimas, que é essa regiãozinha mais interna do vaso, é aquela que está em contato com o sangue que circula no interior desse vaso, tá? Essa túnica íntima, ela é composta por células endoteliais. E essas células endoteliais, elas estão apoiadas em um tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo frouxo, e esse tecido conjuntivo, ele separa as células endoteliais da minha túnica íntima, das minhas células musculares lisas, que compõem a minha área intermediária, chamada de túnica média. Bom, galera, eu quero que vocês se liguem no seguinte, as artérias e as veias, com relação à túnica média, eu encontro uma diferençazinha na espessura. Como as artérias, elas se dilatam e se contraem mais, principalmente em relação aos movimentos promovidos pelo coração, sístole e diástole, que a gente já vai recordar daqui a pouquinho, as artérias elas estão constantemente inflando, certo? Olha, esticando, aumentando o seu calibre, a sua circunferência e posteriormente voltando à sua posição inicial. Esses movimentos que uma artéria promove, todas as vezes em que uma artéria recebe um volume maior de sangue, ela incha, ela aumenta. Toda vez que esse volume cai, ela volta para sua posição inicial. Então, a túnica média, formada por músculo liso, ela é mais espessa nas artérias quando comparada a uma veia. Tá legal? E externamente, para o lado de fora, tanto da veia quanto da artéria, nós temos a túnica adventícia, que é esta partezinha de azul que eu coloquei aqui na minha veia e a de vermelho que eu coloquei aqui na minha artéria. Beleza? Gente, de uma forma ou de outra, a gente precisa entender que veias e artérias são responsáveis pelo transporte do fluxo sanguíneo. O fluxo, a distribuição, a movimentação do sangue vai ocorrer basicamente em veias, artérias e capilares. No entanto, os capilares são vasos mais finos. Os capilares não apresentam toda essa composição estrutural, porque os capilares, eles se infiltram para dentro de órgãos, para dentro de tecidos, nas extremidades do corpo, regiões onde um vaso sanguíneo, um vaso condutor de sangue de grosso calibre, como esses dois, não teria capacidade de entrar para promover a irrigação e a oxigenação, obviamente, desses tecidos. Tudo bem? O que eu quero que vocês observem agora? Notem que as veias possuem uma estruturazinha que as artérias não possuem. Que estruturas são essas? São as válvulas, também conhecidas como válvula. Essas válvulas, elas impedem o retorno do sangue. Toda vez que o sangue é bombeado e ele passa por uma válvula, ele não tem a capacidade de retornar. Não existe a condição dele retornar. Então, a válvula faz com que o processo circulatório siga uma uniformidade. O sistema circulatório, ele é unidirecional, tá? Então, o sangue não fica vai e vem pelo mesmo vaso condutor.
de maneira alguma. Eu sempre tenho o meu sentido único para esse transporte, beleza? E um último detalhe antes da gente caminhar para o coração é o seguinte, isso eu quero que vocês anotem aí, a gente não pode esquecer isso de forma alguma, tá, galera? Olha só, quando a gente pensa em veia, cara, pensei em veia, é comum, você não é o único que vai fazer isso não, mas é normal a gente pensar em quê? Em venoso. E quando eu penso em artéria, é comum eu pensar em arterial, sabe? Sangue venoso, sangue arterial. Bom, esqueça essa ligação entre veia com venoso e artéria com arterial. Ignora isso. Coloque isso para fora da sua cabeça e joga isso fora. Isso está totalmente errado. Como que eu vou entender então? Você vai entender assim. Toda artéria recebe o sangue que sai do coração. Então, quando o sangue é bombeado para fora do coração, quem recebe este sangue é uma artéria. Perfeito? Não importa se esse sangue é venoso ou se esse sangue é arterial. Ele foi bombeado para fora, quem recebe é uma artéria. E as veias, elas estão sempre conduzindo o sangue para o coração. Elas retornam com o sangue para o coração. Também não vai importar se esse sangue é venoso ou arterial. Então, galera, vamos lá. Se o sangue vai para o coração, quem o conduz é uma veia. Se o sangue é bombeado para fora do coração, quem recebe esse fluxo sanguíneo será uma artéria. Perfeito até aí? Maravilha. Anotou, né? Então, agora, olha só, galera. Vamos deixar os nossos vasos condutores aqui de lado e vamos falar um pouquinho sobre a estrutura cardíaca, o órgão cardíaco. Bom, o coração é formado por tecido muscular, basicamente por tecido muscular. Como trata-se de um órgão, é importante salientar que, na verdade, eu tenho outros tecidos. Eu tenho tecido epitelial, eu tenho tecido nervoso, né, gente? Eu tenho outros tecidos que compõem este órgão, mas, de fato, o tecido muscular, o estriado cardíaco, é o tecido que predomina. De fato, é ele. O que é que nós temos aqui que a gente precisa lembrar de coração para que a gente possa entender a fisiologia, para que a gente possa compreender melhor o processo circulatório? O que a gente tem que entender nesse mecanismo aqui? Vamos lembrar. Gente, o coração, ele é formado por 4 cavidades, certo? São 4. 2 dessas cavidades são chamadas de átrios ou cavidades atriais. E as outras 2, os ventrículos ou cavidades ventriculares. Beleza. No nosso esquema, os átrios estão aqui em cima, vejam, átrio, e os ventrículos estão aqui embaixo, ventrículo, ventrículo. O nosso coração, anatomicamente, ele também é dividido em lados. Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo do coração. E quando você olha para a minha imagem, dá a sensação de que eu troquei. É porque, na verdade, turma, vocês estão olhando o coração de frente. Então é como se vocês estivessem olhando para a minha estrutura cardíaca. Lado direito e lado esquerdo. Logo, eu tenho átrio direito e ventrículo direito e átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Perfeito? Agora vamos fazer uma conexãozinha aqui. Olha só, é um outro detalhe que você tem que anotar, tá? Eu digo a vocês que o átrio é o responsável, é a cavidade, é a câmara cardíaca responsável por receber o sangue. Poxa, como assim receber? Ué, o sangue não entra no coração? Então quem recebe é o átrio. E toda vez que esse sangue é bombeado para fora, quem bombeia o sangue para fora é o ventrículo. Então átrio recebe o sangue e o ventrículo, de uma certa forma, ele expulsa o sangue do coração. Perfeito até aí? Agora veja só uma coisa, vê se tem que fazer sentido, tá, galera? Olha só, tem que fazer sentido isso aqui. Se eu sei que as veias levam o sangue para o coração e eu sei que quem recebe o sangue é o átrio,
Faz sentido se eu entender que veia e átrios se comunicam, não faz? Há um contato, a veia leva, o átrio recebe, então a veia tem que chegar até um átrio. Então eu posso muito bem definir isso aqui, galera. Olha, eu tenho um sangue que chega neste átrio e ele vem de onde? Ele vem de veias, tá? Ele vem de veias, existem veias que conduzem o sangue para cá. E aqui a mesma coisa, tem que existir o quê? Veias que vão conduzir o sangue até o meu átrio esquerdo. Beleza, fez sentido? Então tem que fazer sentido para mim também o fato de que quem expulsa o sangue do coração é o ventrículo e quem recebe o sangue que sai do coração é a artéria. Então significa que aqui em cima, olha, eu tenho que ter artérias. Existem artérias, certo, gente? Que vão o quê? Que vão captar, vão recepcionar o sangue que sai do coração. Isso tem que fazer maior sentido para mim, beleza? Bom, vamos entender um pouquinho agora do seguinte, como que o sangue circula aqui por dentro do coração, né? Eu já sei que eu tenho um lado direito, eu tenho um lado esquerdo. Existe um músculo central chamado de septo cardíaco que separa os dois lados, que é exatamente este aqui, ó. Septo cardíaco separa, tá vendo? O meu lado direito do meu lado esquerdo, tá? E aí, o movimento que ocorre aqui, galera, ele recebe duas denominações. São elas: sístole e diástole. Lembrou? Cara, sístole e diástole. Que movimentos são esses? Bom, a sístole é um movimento de contração das câmaras, das cavidades cardíacas. E a diástole é um movimento de relaxamento das câmaras cardíacas. Significa que constantemente as câmaras cardíacas, elas ficam, contraem, relaxam o tempo todo. Só que existe uma sincronia neste processo para que eu possa dar continuidade ao fluxo. As câmaras, né, as 4 cavidades, não podem se contrair ao mesmo tempo, ou não podem relaxar ao mesmo tempo. Então tem que existir ali uma alternância entre a sístole e a diástole. E aí, se liga aqui, porque isso também é muito importante para a gente. Bom, galera, átrios contraem e relaxam simultaneamente. Ventrículos contraem e relaxam simultaneamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se esse átrio aqui estiver em sístole, se ele estiver contraído, esse aqui também está. Se esse ventrículo aqui estiver em diástole, está abertão, relaxadão, esse aqui também está. Mas átrios e ventrículos são antagônicos. Átrios e ventrículos movimentam-se de forma contrária. Então, se os átrios estiverem em sístole, obviamente os ventrículos estarão em diástole. Ah, mas para que isso? Porque só assim eu consigo dar fluxo. Gente, veja se não faz sentido mais uma vez. Quando o átrio contrai, o que acontece com o sangue que está no átrio, né? É por pressão. Se eu contrair o átrio, o sangue que está aqui é expulso para o ventrículo. Ah, Júlio, mas ele não pode voltar? Não, não pode. Por quê? Porque as veias possuem válvulas que impedem o retorno. Então, quando os átrios sofrem a sístole, manifestam a sístole, que é a contração das cavidades, o sangue é empurrado para os ventrículos. Maravilha. E aí tem que fazer o sentido, como eu disse. Então eu penso assim, se lá em cima o átrio contraiu para expulsar o sangue, o ventrículo tem que estar como, galera? Abertão, né? Relaxado, tem que estar em diástole. Porque se ele estiver fechado,
vai dar problema, né, galera? Para onde esse sangue vai? Então, na verdade, eu tenho que ter lá, ó, contraiu aqui, relaxou embaixo, beleza? O movimento é sempre esse aqui, ó, sempre, ó, contrário, sempre contrário. Átrios e ventrículos são antagônicos com relação a essas movimentações cardíacas. Vamos então pensar que agora o volume sanguíneo, ele se encontra aqui, nas cavidades ventriculares. Qual é a posição ocupada agora pelos ventrículos? Porque antes eles estavam relaxadão, eles receberam sangue. Mas e agora? Agora os ventrículos que estavam em diástole precisam sofrer sístole. Eles precisam se contrair. Quando eu tenho a contração dos ventrículos, o sangue é expulso para fora do coração. É aí que o sangue é lançado para dentro das artérias. Perfeito, pessoal? Bom, nesse instante em que o ventrículo está em sístole para expulsar o sangue, o átrio está em diástole. Por que ele está em diástole? Ele está se abrindo para receber o sangue do ventrículo? Não. Ele está se abrindo para receber mais sangue das veias. E quando os ventrículos se contraem, o sangue não retorna ao átrio, porque nós possuímos válvulazinhas cardíacas ou válvulas cardíacas chamadas de tricúspide e mitral. Essa válvulazinha aqui, mitral, também é conhecida como bicúspide. E são essas as válvulas que vão impedir o retorno. Então eu sempre tenho que inviabilizar o refluxo, vamos dizer assim, do sangue, para que eu mantenha sempre numa condição unidirecional, beleza? Para evitar isso, nós ainda temos aqui, olha, outras duas válvulazinhas, essa aqui do lado direito do coração, logo na saída do ventrículo para a artéria, tá? Nós temos a válvula troncopulmonar. Essa válvula troncopulmonar aqui, ela vai fazer com que o sangue não retorne, o sangue não volta. Quando o ventrículo estiver aqui, ó, em diástole e recebendo o sangue do átrio, aquele sangue que já foi para a artéria não vai voltar. E ele não vai voltar por uma inviabilidade causada pela válvula. Do lado de cá, a mesma coisa pela válvula chamada de válvula da aorta. Tranquilos? Bom, galera, esse processo aqui, esse esquema todo, explica pra gente como que eu identifico estruturalmente veias, artérias, coração e entendo também a fisiologia cardíaca. Para fechar, eu quero que vocês observem que o lado direito do coração, tá vendo? O lado direito tá de azulzinho aqui no meu esquema. Esse lado direito, ele recebe, ele bombeia apenas sangue venoso. Enquanto o lado esquerdo recebe, bombeia apenas sangue arterial. E com relação a esse conceito de sangue venoso ou sangue arterial, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês, anotem isso também sem falta. Temos o hábito de pensar assim: sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Sangue venoso, sangue rico em CO2. Opa! Anota aí, galera. O sangue arterial, sim, é o sangue rico em oxigênio, mas o sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio. Porque ele pode ser rico em dióxido de carbono, ele pode ser rico em monóxido de carbono, mas na verdade ele é pobre em oxigênio. Então o sangue arterial é o sangue rico, alta concentração de oxigênio. E o sangue pobre, o sangue venoso, tem baixa concentração de oxigênio, por isso recebe essa denominação. Ok? Galera, valeu, espero que vocês tenham entendido e assistam também a videoaula sobre fisiologia. Vamos entender como todo esse processo fisiológico funciona, beleza? Até a próxima videoaula.